Boa noite, meninas. Nossa, eu estava montando essa aula de hoje e vendo o que aconteceu comigo hoje. Eu quase cometi uma autossabotagem comigo de não querer dirigir, né, hoje. Mas graças a Deus eu venci meu pensamento negativo e fui. Sabe o que eu acho engraçado quando eu vou dar uma aula para vocês? Sempre acontece alguma coisa comigo no dia, do assunto da aula, acontece alguma coisa comigo no dia, e hoje foi a questão de dirigir. Mas vamos lá, vamos falar sobre autossabotagem no emagrecimento. Deixa eu já apresentar aqui para vocês. Vamos lá. Daqui a pouco as outras meninas vão entrando aí. Compartilhou. Aula sobre autossabotagem no emagrecimento, né? O que faz com que a gente... Eu sei o que eu preciso fazer, mas toda hora eu tô me sabotando com a comida, me sabotando com outros comportamentos de não ir treinar, sabendo que eu deveria estar indo treinar, me sabotando que eu deveria falar não para algumas pessoas e eu não consigo falar não para essas pessoas. Então, tem várias coisas que a gente vai se sabotando. Mas essas autossabotagens têm a ver com a questão dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Lembra da nossa primeira aula que eu falei, o pensamento te gera uma emoção que te gera uma ação. Toda vez que eu penso dessa forma, eu sinto uma emoção e essa emoção me faz ter um comportamento. Então, o que a gente vai descobrir aqui, dentro da autossabotagem, é por que eu estou me sabotando? O que eu penso que faz com que eu me sabote? Entendeu? Então, esquece um pouquinho o mundo externo, tá? Quando seu marido traz alguma comida para casa, se é sua mãe, se é o seu trabalho, o que é? Esquece o mundo externo e eu quero que vocês olhem para dentro de vocês. Tudo que eu trouxer hoje vai ser com esse olhar. Eu tenho que olhar para mim, para o que está acontecendo, né? Então, a gente trazendo aqui a nossa primeira mensagem, gente, toda autossabotagem tem um ganho secundário por trás. Toda autossabotagem tem um ganho secundário por trás. O que você precisa entender é o que você está ganhando com esse comportamento. Entendeu? Porque o comportamento é a última coisa. Começa o quê? No pensamento. Então, se eu não entendo o que eu penso, o que faz com que me gere esse comportamento, eu não consigo mudar. Não adianta eu mudar só o comportamento e não entender da onde que vem isso. Então, se você está se sabotando muito no emagrecimento, é porque, peraí, existe um pensamento que me gera um sentimento que me faz me comportar dessa forma. Então, eu preciso identificar o quê? O pensamento. É o que está na minha mente que faz com que eu acabe tendo esse comportamento, tá? Então, toda autossabotagem tem esse ganho secundário. Quando a gente volta na nossa primeira aula de tomada de consciência, também tem isso. Em si, existem 3 padrões na questão de estar acima do peso, que é chamar a atenção, não parecer que eu estou fraca, e a proteção. Um desses 3 padrões está fazendo com que eu me sabote. Quando eu era acima do peso, qual era o meu padrão? Proteção. Eu queria que a gordura me trouxesse essa segurança. Eu falo assim, consciente, tá, gente? Mas a gordura acabava trazendo segurança para mim. Segurança quando eu me sentia insegura com relação à questão masculina, principalmente. Então, eu me comportava daquela forma, por quê? Porque eu queria me manter acima do peso. Logo, uma pessoa que, por exemplo, que tem proteção, se eu fico magra, se eu fico bonita, eu chamo atenção. Na parte masculina, então, eu fico o quê? Insegura e desprotegida. Se é uma pessoa que quer chamar a atenção, né, que quer carinho, que quer amor, às vezes estar magro faz com que aquela mãe não fale mais que ela tá gorda, aquele marido não reclame mais que ela tá gorda, ou seja, ela deixa de chamar atenção, ela volta pro mesmo padrão. Se é uma pessoa que só sabe lidar com as coisas, questões difíceis da vida, comendo, logo, se ela emagrece, ela se sente fraca, ela volta a engordar. Então, esses 3 padrões que fazem com que você cometa a sua autossabotagem. Gente, por um acaso, eu achei essa reportagem aqui da Cacau Potássio. Não sei se vocês sabem quem é a Cacau, ela fazia aquele... tinha um filme com aquele Paulo Gustavo que acabou falecendo. Eu não lembro, mas ela é muito famosa na Globo, tá? A Cacau Potássio, recentemente, gente, ela perdeu 30 quilos e tá emagrecendo mais, de forma natural. Ela não fez cirurgia plástica, cirurgia de bariátrica. E eu vou falar, ela foi numa festa, né, do Léo Santana e da Lauren Prota, né, onde viu... que a Lauren deu pra trocar. Ela tinha emagrecido. Deixa eu dizer aqui. O som. Aí eles viram que ela tinha emagrecido e perguntou por que ela tinha emagrecido, né? E ela falou que o que motivou ela a emagrecer foi o trabalho dela. E aí a gente pensa, mas peraí, ela era atriz da Globo, fazia vários séries, coisas engraçadas, né? Porque o corpo dela, ela fazia aquelas piadas engraçadas e tal. Por que ela emagreceu pelo trabalho? Aí nessa reportagem aqui, eu não sei se eu gravei, eu só tirei um print. Nessa reportagem, ela comentou que ela estava perdendo trabalho por conta que ela estava obesa. Ela já estava num nível bem alto, né, gente? Eu acho que ela devia estar quase 150 quilos. Então ela estava perdendo trabalho. E o que fez com que ela emagrecesse? Que ela parasse de sabotar? Ou ela emagrecia ou ela ia continuar perdendo trabalho. Então, ela começou a emagrecer por quê? O que motivou? O trabalho dela. Então, ela parou de sabotar por causa disso. E sempre o que for fazer com que você pare de se sabotar, vai ter que ter conexão com o que você quer. Por isso que é muito importante aquelas 2 perguntas que a gente fez na primeira aula. Por quê e pra quê? Se eu não tiver essas 2 perguntas bem respondidas na minha mente, eu me saboto toda hora. Então, no caso da Cacau, por quê? Porque eu tô perdendo trabalho. Pra quê? Pra eu ganhar mais dinheiro e continuar sendo atriz. Porque é o que ela faz a vida toda. Imagina se ela não trabalhar mais como atriz, ela vai trabalhar com o quê? Então, isso motivou ela. O porquê? Porque eu estou perdendo oportunidades de trabalho. Para quê? Para mim ter mais oportunidades de trabalho. Então, ela tem o porquê e o para quê que ela está emagrecendo.
tá? Foi por um acaso que eu achei essa reportagem, por isso que eu falo, dia da aula sempre aparecem algumas coisas para mim. Então, só para vocês entenderem, tá? Sobre o que é a autossabotagem. A autossabotagem é quando uma pessoa, de forma inconsciente ou consciente, adota comportamentos, atitudes e padrões de pensamento, lembra que eu falei do pensamento? Que dificultam ou impedem seu próprio sucesso, felicidade ou bem-estar. Pode ocorrer em várias áreas da vida, como relacionamento, trabalho, saúde, desenvolvimento pessoal. Então, a autossabotagem, gente, não é só no emagrecimento. Você pode estar se sabotando no seu casamento, coisas que você já sabe que você já deveria estar fazendo. Sei lá, tá fugindo de conversas difíceis com seu marido, é uma autossabotagem. Às vezes, no seu trabalho, você sabe que você deveria já estar fazendo certas coisas no seu trabalho e você não faz. Entendeu? Por exemplo, hoje é dia 10, né? Já era para me ter mandado a minha planilha de faturamento para o meu contador. Eu não mandei ainda. Autossabotagem. E eu sei porque eu estou me sabotando desse jeito. Então, assim, todas as áreas da nossa vida, a gente acaba cometendo algumas autossabotagens. Entendeu? Desenvolvimento pessoal, eu não quero descobrir, às vezes, minhas verdades, não quero mudar. E aí eu começo a me sabotar. Então, a autossabotagem é isso. E a continuação? A autossabotagem no processo de emagrecimento, por exemplo, é bastante comum, que acontece quando a pessoa adota os comportamentos e pensamentos que vão contra os objetivos de perder peso, ou adotar um estilo de vida mais saudável. Ou seja, eu tenho comportamentos que vai de contra aquilo que eu quero. Atitude, gente. Atitude é quando eu tenho pensamento, sentimento e comportamento igual. Então, se eu penso que eu consigo emagrecer, qual é a emoção que eu sinto quando eu falo que eu consigo emagrecer? Eu me sinto feliz, eu me sinto capaz, autoconfiante. Quem tem autoconfiança, qual é o comportamento? Ela faz o que precisa ser feito. Só que se eu penso que eu consigo emagrecer, e a emoção quando eu penso que eu consigo emagrecer é uma emoção negativa, por exemplo, é que eu acho que eu vou ter que me esforçar muito, então eu começo a sentir medo de emagrecer, por exemplo, qual é o comportamento da emoção? Eu me saboto. Porque, gente, o pensamento, ele é o que começa, mas a emoção é o que dá velocidade. Por isso que eu coloco feito por amor na academia, porque o que dá velocidade é o sentimento positivo. Então, por exemplo, se eu estou pensando em emagrecer e toda vez que eu penso no emagrecimento eu já sinto algo negativo, você vai se sabotar. Quanto mais você pensar naquilo, eu consigo emagrecer e eu me sentir feliz por aquilo, que aí a gente volta naquela aula que a gente falou sobre o significado. Qual o significado que eu estou fazendo isso? Se esse significado é positivo para mim, eu vou fazer. Consciente ou inconsciente, eu vou acabar fazendo. Se esse significado para mim, por exemplo, o que significa fazer dieta? Se eu penso, nossa, é não comer os doces que eu gosto, é não mais comer hambúrguer, e começa a vir aquele monte de carga de sentimento negativo, eu vou me sabotar. Só que se quando eu falo fazer dieta é para cuidar da minha saúde, é para nutrir meu corpo, é para usar as roupas que eu gosto, sei lá, é para passear com a minha família, é os significados que é importante para mim, eu não vou me sabotar. Então, se você está se sabotando, é que ainda tem um significado negativo para você emagrecer. Não tem significado positivo. Por quê? Eu estou ganhando alguma coisa, estando acima do peso. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, essa fotinho da nossa mente, tá? A nossa mente é exatamente assim. 5% está no nosso consciente, naquilo que eu faço todos os dias. Por exemplo, eu aqui conscientemente falo, vou pegar esse celular. Isso é consciente. Isso aqui eu quis pegar, não foi automático. A Renata falou que está se sabotando muito essa semana, porque alguma coisa, algum gatilho foi ativado essa semana para que você começasse a se sabotar. Por isso que a gente precisa sempre olhar para dentro de nós. Onde começou? Qual foi o dia que começou? Quem estava presente? O que eu ouvi? O que eu vi? Entendeu? A gente volta para trás e começa a olhar tudo que aconteceu. Entendeu? E, 5% é o nosso consciente. 5%. 95% inconsciente. Só que no 5% tá os meus objetivos. Eu quero emagrecer. Tá aqui no 5%. A razão, eu sei porque eu quero emagrecer. A análise, você faz uma análise da sua vida ali, por que você quer emagrecer. A sensação que você tá tendo, as coisas negativas que você tá tendo por estar acima do peso. As suas reflexões, os seus pensamentos, a memória funcional e a força de vontade. Tá no 5%. 5%. Aí você vai para baixo, 95%. Tá os seus medos, seus traumas, suas fobias, desejos, compulsões, crenças limitantes, autopreservação, ociosidade, hábitos, emoções, fantasias e memórias de longo prazo. Tem 5% lutando contra 95%. Por isso que eu falo que a emoção é que dá velocidade, porque a emoção desce para tá lá no 95. Se eu tenho algo negativo no meu pensamento de 5%, se eu tenho algo positivo no meu pensamento de 5%, mas tem 95% me dizendo que isso é perigoso para mim, eu me saboto. Eu começo indo assim, vou lá, tô fazendo. Opa, quando alguma memória negativa, memória aqui de longo prazo, acontece, eu me saboto. Quando alguma crença limitante minha, do meu passado, vem à tona, eu me saboto. Porque é a emoção vai fazer eu me sabotar. A tabela das emoções da semana passada, em outro momento eu vou trazer ela para vocês de novamente, tá? Mas a emoção, ela sempre vai dar velocidade para o pensamento. Por isso que a gente tem que procurar, até mesmo tirar da nossa vida coisas que nos deixam com a emoção negativa. Então, por exemplo, hoje eu não assisto televisão, gente. Eu não assisto televisão. Porque se a televisão só tem coisa negativa, eu vou fazer o quê pelas pessoas? Sei lá, caiu um avião ali. O que eu posso fazer pelas pessoas? Rezar, porque eu não posso fazer mais nada. Não posso ir lá, não tenho dinheiro para ir lá salvar ninguém, enfim. O que eu posso fazer pelas pessoas é rezar. Só que as pessoas ficam ali, olhando, e aquele sentimento negativo vai indo, e você vai se sentindo mal.
Instagram, se eu vejo alguma coisa que tá me causando um sentimento negativo, eu paro de seguir a pessoa, eu silencio, eu faço alguma coisa. Principalmente se eu vejo que eu tô me comparando com essa pessoa. Porque as pessoas têm que ser inspiração para nós. Mas também não é só parar de seguir a pessoa, é olhar para dentro de mim. Por que eu tô me comparando com essa pessoa? Por que eu tô me sentindo assim quando eu vejo ela? Sabe por quê? Porque tem algo nela que tá mexendo com a minha dor. Então não é simplesmente eu parar de seguir, mas é olhar para a pessoa e falar o que em mim tá causando essa dor. E às vezes a pessoa é uma pessoa boa, tá até te ajudando, tá te inspirando, tá fazendo coisa, mas é o quê? Eu tô com sentimento negativo. Se eu, nesse momento, não consigo mais lidar com isso, aí eu paro de seguir silencio. Mas quando eu vejo que eu tô me comparando com alguém, eu falo assim, peraí, o que nessa pessoa tá fazendo eu enxergar em mim e que eu não tô querendo lidar com isso? Porque senão a gente acaba acusando o outro. Ah, mas também ela emagreceu porque ela não tem filho pequeno. Ah, mas também ela emagreceu porque ela trabalha em casa e ela consegue ir pra academia a hora que ela quer. Ah, ela emagreceu porque o marido dela vai junto com ela. Tipo assim, a gente começa a olhar para as pessoas e achar que sempre tem um motivo que o outro conseguiu e você não olha para você. Então não é só a gente deixar de seguir, mas também olhar para dentro da gente. Por que isso que essa pessoa tá fazendo tá me incomodando? Tá me causando um sentimento de comparação, um sentimento negativo, tá? Então, assim, não adianta 5% querer, se 95% tá lutando contra, tá? Então eu trouxe mais essa imagem para vocês entenderem que por que eu quero, mas eu não consigo? Por que eu começo muito bem e eu paraliso? Porque tem algo nesses 95 que tá fazendo, te puxando para baixo. Igual iceberg aqui. Tá, quando tá subindo para cima, você tá começando, eu comecei no processo de emagrecimento, aí eu tô subindo para cima. Aí algo aqui, essa linha aqui, gente, que eu descobri agora, aqui não tem, mas tem a analítica aqui, tá? Vamos supor, aqui em cima, você quer emagrecer. Aí chega aqui nessa linhazinha, é a mente analítica que a gente tem. Passa ou volta. Por isso a importância da repetição. Tem que fazer, até isso virar hábito aqui embaixo. Porque tem uma mente analítica aqui fazendo voltar. Não passa, aqui não passa. Porque aqui, ó, se ela emagrecer, é perigoso. Se ela emagrecer, ela perde a atenção do marido. Se ela emagrecer, a mãe dela não vai mais brigar com ela e não vai dar mais atenção para ela. Se ela emagrecer, ela não sabe lidar com as situações difíceis da vida dela e que ela precisa ser forte, ela não sabe ser forte com outra coisa, ela sabe ser forte com a comida. Então, aqui, ó, autopreservação. A sua mente, ela vai sempre querer te proteger. Então, quando passa aqui pela mente analítica, a linha aqui, a mente analítica vai lá nos 95% e vai falar, o que tem aí sobre emagrecimento? Ah, tem dor, tem, sei lá, quando a mulher tem proteção, quando ela tá magra, os homens mexem com ela e o marido dela sente mais ciúmes. Quando ela tá magra, ela perde a atenção do marido. Então, assim, vai sempre bater. E se você não continua, você não se posiciona e falar, eu vou continuar, cair hoje, ok, mas amanhã eu vou continuar de novo. Se você não se posiciona, repetir, vai bater e voltar, bater e voltar. Só que qual é o legal? Quanto mais você se posiciona e você vai falar, eu vou continuar, mesmo que eu cair, eu vou continuar, passa pela mente analítica. Chega uma hora que a mente analítica cansa de se analisar e falar, é bom. Só que como eu faço passar pela mente analítica mais rápido? Quando eu coloco emoções positivas no que eu tô fazendo. Quando eu começo a ver a visão de eu já magra, quando eu começo a imaginar tudo que eu vou fazer quando eu for magra. Então, por exemplo, quando eu emagrecer, eu vou passear com meu filho no shopping. E você começa a falar, nossa, eu vou no parque com meu filho, eu vou sair mais com meu marido para jantar, eu vou me arrumar mais. Quando eu começo a pensar as emoções, as coisas positivas que eu vou ganhar, passa pela mente analítica. Só que enquanto você olhar só para as coisas negativas que você está fazendo para emagrecer, vai bater e vai voltar. E você vai se sabotar. Então, quanto mais você pensar as coisas positivas, a gente olhar para ali o que a gente está fazendo e falar, nossa, eu faço que nem eu coloco na academia, feito por amor, não, estou indo para academia por amor, porque eu me amo, porque eu gosto do meu corpo assim, por isso. Entendeu? Eu tô me alimentando, mas é saudável. Tem uma oração que eu faço, eu acho que eu não sei se eu já dividi com vocês, mas antes de eu comer, eu falo assim: obrigado por essa refeição que mantém meu corpo magro e saudável, obrigado pelos nutrientes que eu vou receber dessa refeição, e obrigado por nunca deixar faltar nada na minha casa. É um agradecimento a Deus. Entendeu? Então, eu já tô dizendo, essa comida, isso eu faço com comida mais saborosa. Eu não vou dizer que é comida ruim, porque não é ruim, tá, gente? Comer pizza não é ruim. Quando eu vou comer uma pizza, gente, eu tô no restaurante, eu faço a mesma oração de que eu estivesse comendo um prato saudável. Sabe por quê? Porque quando aquela comida entrar no meu corpo, eu já tô dizendo, ela vai entrar para nutrir e para me manter magra. Eu faço essa oração. Quando eu estava em processo de emagrecimento, sabe qual era a oração? Obrigado por essa refeição que me ajuda a emagrecer. Que a refeição sozinha não faz nada, mas se você já está colocando intenção nela, falar me ajuda a emagrecer, ou seja, ela está entrando no seu corpo já com essa intenção. Certo? Então, é por isso que muitas vezes a gente sabota, porque 95% está lutando só com 5%. Tá? Então, agora, eu vou mostrar para vocês os tipos de autossabotagem, tá? Procrastinação, tá? Adiar a decisão de começar uma alimentação saudável, uma rotina de exercício, pensando que amanhã vai ser o dia, ou depois da próxima festa, e nunca agir. Então, a procrastinação, você nem se mexe. Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. Hoje eu já errei, amanhã eu volto. Hoje é sexta-feira, segunda-feira eu volto. Falta um dia na academia. Deixa pra lá, na semana que vem eu volto. Isso é procrastinação. Por conta de uma falha, eu não faço nada, ou eu nem me mexo pra fazer. Porque eu sempre acho que vai ter mais um dia. Mas aí eu pergunto pra vocês, qual é a garantia que você vai acordar amanhã? Qual é a garantia que a gente tem de que vai ter mais um dia? Porque ninguém tem.
Hoje eu acordei, por isso que eu coloco mais um dia vencido com sucesso lá para vocês, que eu cheguei até o final do dia. Só que eu não garanto se eu vou levantar amanhã, sabe por quê? Quem garante isso é Deus. Você sabe se Deus te quer amanhã? Às vezes, quando a nossa missão acaba, Deus não quer mais. Por isso que a gente tem que aproveitar a vida um dia de cada vez. Porque se eu não fizer um bom dia hoje, quem me garante que amanhã eu vou ter essa opção de fazer um bom dia? Eu tenho que fazer um bom dia todos os dias. Eu tenho que abraçar quem eu amo todos os dias. Eu tenho que dizer que eu amo você todos os dias. Porque se amanhã aquela pessoa que eu tanto amo, você não tem a oportunidade de dizer isso pra ela. E aí? Você vai chorar depois e falar assim, nossa, eu podia ter dito mais eu te amo. Diga hoje. Não espera chegar o dia do fim. Então a procrastinação faz isso com a gente, faz a gente achar que tem um outro dia, mas a gente não tem. A gente não tem essa garantia de ter outro dia. É fazer hoje o que eu sei que eu já deveria ter feito. Então a gente precisa abrir mão da procrastinação. Porque não temos, gente, de verdade, não temos outro dia. A gente tem hoje para fazer alguma coisa. Comer emocionalmente. Muitas pessoas buscam a comida como uma forma de lidar com os sentimentos, como ansiedade, tristeza, estresse ou tédio. Isso pode levar a excessos alimentares, mesmo quando não há fome física. Toda vez que eu sinto ansiedade, eu, em vez de entender o que está acontecendo comigo no processo de ansiedade, eu como. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada, gente, que eu tava, né, me sentindo muito ansiosa ontem, que eu queria comer alguma coisa, e aí eu falei, você quer saber, eu vou lá pro parque com o meu cachorro, e aí eu peguei o cachorro, coloquei a coleira, na hora que eu desci, meu marido tava dormindo, e de repente meu marido acordou, eu falei, tô indo no parque com o Fox, vou lá ver os patinhos, porque eu tô ansiosa em casa, tô andando pra um lado pro outro, tá me dando vontade de comer alguma coisa. Aí ele falou assim, vou com você. Aí foi comigo. Aí eu fui pro parque, aí fui lá, passei, brinquei com os patinhos, até balancei lá no balanço, fiz até um vídeo, mas ainda o pensamento estava querendo fazer eu comer, porque eu não estava conseguindo lidar ali com a ansiedade. Aí teve uma hora que eu falei pro meu marido, quer saber, hoje eu vou me render à ansiedade, vou fazer uma bacia de pipoca, vou para casa e tal. Nessa hora eu falo, Deus ajuda a gente. Meu marido olhou para mim e falou assim, só falta 7 dias, você vai parar hoje? Você já fez 15 dias. Aí na hora eu olhei assim e falei, é mesmo, né? Já foram 15, só faltam 7, eu consigo aguentar. Então aí eu não comi, gente, mas porque na hora ele falou uma palavra para mim e me ajudou, entendeu? E eu sempre falo isso, Deus, quando a gente tá fazendo algo que é genuíno do nosso coração, Deus ele sempre vai colocar alguém para nos ajudar naquele momento que a gente tá já querendo ceder, só que às vezes a pessoa ajuda você e você finge que não ouve a pessoa. Eu poderia ter falado pro meu marido, ó, quero saber não, eu quero comer e tal. Mas eu falei assim, não, você tem razão, já foram 15 dias, só faltam 7, eu consigo aguentar mais 7. Entendeu? Porque eu dei ouvido para ele. Mas muitas vezes Deus manda alguém para ajudar e a gente finge que não escuta essa pessoa, tá? Então, como você lida com essa tristeza? Ah, o dia que eu tô triste, eu sento na frente da televisão e como. Ou eu compro um doce e como. Como é que eu lido com a tristeza? Como é que eu lido quando eu tô estressada, quando alguém me faz raiva? Ah, eu compro um chocolate e como. Quando eu tô entediada, sem fazer nada, né? Quando eu tenho um hiperrealizador, né, das meninas aí que faz processo individual, o hiperrealizador, que não consegue parar, ficar sem fazer nada. Gente, descansar pra mim era coisa de vagabundo. Tinha que estar sempre fazendo. Era um padrão da minha mãe, não era um padrão meu. E eu adotei o padrão da minha mãe e eu não conseguia sentar pra assistir uma televisão, porque pra mim eu não tava produzindo, eu tinha que estar produzindo alguma coisa. Então, assim, como você lida com os sentimentos é sempre comendo. Então, se eu quero mudar, eu preciso começar a entender que eu posso lidar com os meus sentimentos de outra forma. Eu não preciso lidar somente comendo. E quanto mais você for mudando esse comportamento, mais vai acontecendo as coisas em você. Críticas excessivas ou expectativas irreais. Quando alguém tem. Eita, eu deixei uma. Deixa eu só mexer nesse fotinho aqui. Foi? Ah, não, vou voltar aqui. Deixei. Peraí, só um minutinho. Acho que eu consigo ler, peraí. Ah, tá. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Apresentar novamente. Ver se agora tá. Pronto. Críticas excessivas ou expectativas irreais. Quando alguém tem expectativas muito altas e não realistas sobre o emagrecimento. Como perder muito peso rapidamente. Ou seja, eu quero perder, sei lá, 10 quilos no mês. Tá. Qual é o histórico de que você consegue perder 10 quilos no mês? A sua idade hoje que você tem permite você conseguir perder 10 quilos no mês? Porque a gente sabe, quanto mais vai passando na cidade, o nosso metabolismo ele vai diminuindo e a gente vai ficando sedentário, vai piorando ainda. Será que a minha idade hoje permite que eu perca 10 quilos no mês? Não é mais saudável colocar que eu perca 4, 1 quilo por semana? Do que eu colocar que eu vou perder muito peso de uma vez? Então, às vezes, a gente coloca uma expectativa irreal. É melhor colocar uma meta menor, mas que seja alcançável para mim, do que eu colocar uma meta muito grande que eu não consigo cumprir. E aí, quando eu não cumpro a minha meta, o que eu faço? Eu me critico. Aí eu começo a dizer, você é uma fracassada, você não consegue, tá vendo? Mais uma vez você caiu, entendeu? Começa a vir um monte de pensamentos negativos. Isso, quando eu coloco metas irreais, isso me gera frustração quando eu não consigo. Se o processo não é imediato, a pessoa pode desistir do processo ou se punir com comportamentos autodestrutivos. Se eu não conseguir bater minha meta, o que eu faço? Eu começo a me punir, comendo. Por quê? Frustração, vou começar um monte de autocrítica, porque eu não consegui. Só que eu não paro para olhar a situação e avaliar, peraí, o que aconteceu? Nesse momento, fez que eu começasse
e que eu não alcançasse a minha meta, né? Porque o fracasso, Napoleão Hill, gente, fala que fracassos são bênçãos disfarçadas. E eu concordo com ele. Porque quando você fracassa, você consegue olhar aquele fracasso e falar onde eu errei, o que eu preciso melhorar para que da próxima vez eu não erre. Só que eu só consigo olhar se eu mensuro o que aconteceu. Essas 2 semanas que eu fiz o jejum de Daniel, eu registrei no diário todos os dias como é que eu estava emocionalmente, os comportamentos, tudo. Porque eu quero descobrir qual é o padrão, como que é ativada a insegurança em mim, principalmente na parte profissional. Como que é ativado? Qual é o gatilho que acontece? E eu já percebi, porque eu anotei, eu consigo mensurar. Então, fracassos são bênçãos escondidas. Se você olhar para o que aconteceu com você, com esse olhar de o que eu preciso aprender aqui, para que da próxima vez que isso acontecer, eu não erre mais. Tá? Falta de confiança em si mesma. Quando a pessoa não acredita ser capaz de alcançar seus objetivos de emagrecimento, ela pode se sabotar de forma sutil, como escolher alimentos pouco saudáveis ou pular exercícios, já que não acredita ser capaz de sustentar mudanças a longo prazo. Então, quando a pessoa não confia nela mesma, né? O que ela faz? Ela começa a se sabotar de forma sutil. Ah, é só um docinho hoje. Ah, não. Ah, depois eu faço o exercício. Chega no final do dia, não fez. Ah, o autocuidado não é prioridade, não. Depois eu faço. Por exemplo, tem pessoas que poderiam estar aqui na aula e não estão. É um tipo de autossabotagem. Porque talvez o que ela descobrisse na aula ia mexer com algo dela. E inconscientemente a gente atrai essas coisas, tá? Sábado mesmo, eu tinha 2 treinamentos para fazer. 2 treinamentos, da minha mentora e um outro que eu comprei. Eu tava no outro que eu comprei, que foi bom. Mas da minha mentora eu tenho certeza que ia ser mais. O que foi isso? Uma autossabotagem minha. Sei que eu me sabotei. Bem na hora que ela ia fazer as técnicas de meditação, eu saía da aula. E hoje, olhando, eu falei, caramba, eu me sabotei. Eu poderia ter assistido o outro gravado e feito dela ao vivo, porque ela fez as técnicas ao vivo. Mas eu saí dela e fui pro outro. Foi uma autossabotagem. E eu sei por quê. Porque eu já tava mal, com ansiedade, eu sei que eu ia ficar pior. Mas eu coloquei aqui na minha agenda como compromisso. Eu vou assistir a aula inteira. Ela gravou a aula, eu vou assistir a aula inteira. Entendeu? E quando a gente acontece por exemplo, muitas vezes, eu percebi um padrão também, quando eu faço os atendimentos individuais, quando a pessoa também começa a faltar muito. É uma forma de autossabotagem também. Também tem uma pessoa que sempre tá vindo, fazendo as sessões, quando ela começa a falhar, ela começa a se auto-sabotar. Então, ela não acredita mais que ela consegue, então ela não vai mais na sessão, ela não assiste mais as aulas. Isso é uma forma de autossabotagem também, gente. Porque eu deixei de confiar em mim mesma. Não é que ela não acredita no meu trabalho, no que a Cláudia tá passando. É nela mesmo. Então, isso não tá adiantando nada, eu nem vou. Então, tem a ver com você. Dentro de você. A Aline tá aqui uma vez. A Aline, não sei se você lembra, Aline. Que eu até falei com você que você tinha colocado, né, as sessões como prioridade, né? E aí teve acho que você passou quase um mês sem fazer as sessões, e aí eu mandei um áudio para você. Aí eu falei, Aline, por que você tá se sabotando? Não vindo pra... E aí a Aline começou a falar o que estava acontecendo com ela. A gente descobriu o padrão da autossabotagem. Ó, foi um despertar. Eu percebo quando minhas alunas estão faltando muito, elas estão se sabotando. Entendeu? Tem algo acontecendo. Teve uma outra aluna minha, que hoje ela não faz mais as sessões, que ela começou também a faltar muito. Peraí, tem alguma coisa acontecendo. Aí ela pegava em cima da sessão, ela falava, olha, Cláudia, hoje eu não vou conseguir porque minhas filhas estão em casa, não sei o quê. Aí eu falei assim, peraí, tem algo acontecendo. O dia que eu mandei um áudio para ela, ela falou assim, Cláudia, eu vou fazer a sessão hoje. Ela tinha desmarcado, ela marcou. Quando ela marcou, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu comecei a fazer uma dieta cetogênica, não deu certo, e eu comecei a me punir, comendo. Ela estava indo muito bem no meu processo, foi querer fazer algo rápido, não conseguiu dar conta da dieta cetogênica, começou a se sabotar, faltando nas sessões e comendo. E aí, o que aconteceu? Quando eu mandei o áudio que eu falei pra ela, você tá se sabotando, eu sei porque alguma coisa aconteceu, não sei o que foi, mas eu sei que alguma coisa aconteceu que ativou o seu gatilho do seu perfil, e aí você tá faltando nas sessões por causa disso. No dia, ela me contou. Ela falou, é porque você tinha me avisado que meu perfil era assim, eu fui fazer e acabei não dando certo, me frustrei, agora eu tô comendo, não sei como sair daqui. Eu falei assim, uma das formas é você voltar a passar nas sessões, porque a gente precisa trabalhar isso daí, entendeu? Então eu sei quando as pessoas estão se sabotando, entendeu? Então a gente não pode olhar para fora, a gente tem que sempre olhar para dentro da gente. Peraí, por que eu perdi a minha falta de confiança? Ah, porque eu comi pizza e porque, sei lá, fui pra reunião na casa da minha mãe e todo mundo tava comendo pizza e eu não conseguia aguentar, acabei comendo pizza. Sendo que eu falei que não iria comer pizza. Tá, mas foi um dia que você comeu pizza. Aí você começa a se punir porque um dia você fez errado. Pensamento sabotador. Faz com que você se sinta frustrada por causa de um erro. Culpa ou vergonha. A sensação de culpa após comer algo proibido pode fazer a pessoa se sentir desmotivada e desistir do processo. Isso pode levar a um ciclo de tentar e falhar repetidamente. Então, trazendo aqui que a Renata falou, estou me sabotando muito essa semana. Culpa e vergonha. Por que você está se sentindo culpada aí com vergonha? E quando a gente está na tabela das emoções lá na culpa, começa um processo de autodestruição. Comer coisas que eu já não queria mais estar comendo, não está dentro dos meus hábitos saudáveis mais, é como se você fosse um prisioneiro. Pensa numa pessoa que está na cadeia, gente. Uma pessoa que cometeu um assassinato. O que todo mundo quer que ele receba? Uma punição.
Se eu tô sentindo culpa ou vergonha, eu vou querer me punir. E a comida é uma forma de punição. Se eu tô comendo coisas que eu sei que eu não deveria estar comendo, é porque eu tô na emoção da culpa e da vergonha. Então eu tô me punindo. Então, se tá acontecendo isso, Renata, você tá se punindo. E qual é o processo que faz com que você saia desse momento? Perdão. Aceitar o que aconteceu, por isso você tem que voltar pro primeiro dia, quem estava, o que aconteceu, e aí você se perdoar. Ok, naquele momento eu falhei, mas eu vou continuar. É o perdão. Eu não saio dessa autossabotagem se eu não me perdoar. Preciso me perdoar pelo que aconteceu. E aí eu começo a tentar novamente. Buscar soluções rápidas. Algumas pessoas tentam dietas extremamente restritivas ou soluções milagrosas, como pílulas para emagrecer, sem pensar nas consequências a longo prazo. Gente, uma dieta hiper restritiva, entenda assim, a gente limpar a nossa alimentação não tem nada de restrito, né? Mas, por exemplo, eu faço uma cetogênica. Gente, a cetogênica praticamente você come, sei lá, salada, carnes, e tem algumas, acho que tem uma cetogênica que come alguns embutidos. Mas é praticamente é proibido de ter, não pode comer uma batata, você não pode comer batata doce, você não pode comer frutas, você não pode comer um monte de coisa. Até quando eu aguento isso? Hoje, por exemplo, eu tô fazendo jejum de Daniel, mas é só esses 21 dias, mas eu não aguento isso que eu tô fazendo por muito tempo. Isso eu tenho certeza na minha vida. Eu tenho um estilo de vida mais saudável, como que eu quero quando eu tenho vontade, mas eu não aguento isso por muito tempo. É porque eu tenho um propósito com esse jejum de Daniel, que já tô tendo resultados, graças a Deus. Mas assim, eu não aguento mais muito tempo. Então a gente tem que pensar no que você está começando hoje a longo prazo. Até quando eu vou aguentar isso? Será que eu vou aguentar isso para sempre? Ou só por um período? Se é por um período, eu tenho um propósito de estar fazendo isso por um período, ok. Do contrário, você tem que ter um estilo de vida que você consiga aguentar pro resto da sua vida. Porque depois vai ter a fase de manutenção. Se você volta a comer desenfreadamente igual você comia antes, você vai voltar a engordar. Isso é fato. Entendeu? Pílulas de emagrecimento. Se as pessoas bem soubessem o que uma pílula de emagrecimento faz depois que você para, nunca colocariam na boca. Tem uma moça que eu sigo, moça não, que ela é uma senhora já, eu gosto muito dela mesmo, mas eu vi ela agora, não só tomando, mas oferecendo para vender pílulas de emagrecimento, dizendo que é 100% natural. Gente, não tem, não existe. 100% natural, você compra chá e faz. Eles dizem que tem chá verde, tem chá... Então compra as ervas e vai lá e faz. Você não precisava de um potinho encapsulado falando para você aquilo. Você comprava lá as misturas de chá, misturava e fazia o chá, pronto. Mas tem alguma coisa naquilo lá. Aí você para de tomar aquilo, vem compulsão, vem ansiedade, vem tudo. A longo prazo faz mal, fora as pessoas que, alguns daqueles produtos, gente, fazem você se sentir mais ansiosa. Porque se a comida tem valor emocional para você, quando que os remédios de emagrecer, eu vou dizer o que os remédios fazem, tá? Os remédios de emagrecer mexem com o que a gente tem no nosso cérebro, que é a nossa amígdala, que é onde está ali, fome, saciedade ali. Ele faz você não sentir fome. Você não sente fome física, mas quem come emocional vai ficar mais ansiosa. Tem gente com remédio de emagrecer e parando no hospital com crise de burnout. Porque tirou o que fazia com que ela comesse. Ela não sente fome física. Quem tá acima do peso, gente, que tá muito acima do peso, não sente fome física toda hora. É emocional. A pessoa tá cheia e tá comendo. É emocional. E o remédio não vai mexer com o teu emocional, porque o emocional a gente tem que tratar as nossas emoções, tá? Ó, quando essas soluções não funcionam, ou causam efeitos colaterais, o desânimo pode levar ao abandono total. O que tem bariátrico que volta a engordar? Cortar o estômago não muda. Não muda aqui, não muda a emoção, cortar um estômago. A pessoa tem a ideia, não, mas quando eu emagrecer, eu vou, sei lá, ser mais feliz. Mas peraí, eu não tô sendo feliz agora por quê? Só por causa do meu corpo? Ou tem algo a mais? Que aí é as nossas emoções. E aí, quando a pessoa faz uma bariátrica, que nem a bariátrica resolve o problema dela, ela volta a engordar, ela abandona total. Ela não tem nem força para voltar. Então, tentem não fazer dietas muito extremamente restritivas, a não ser que você esteja num propósito de, sei lá, de 15 dias, 20 dias, ou que você falou, eu quero ficar 7 dias sem açúcar. Ok, você fez um propósito ali. Mas você sabe que depois você vai poder consumir um açúcar, de vez em quando você vai escolher o dia que você vai comer, entendeu? Não faça dietas extremamente restritas que você não consiga levar para sua vida. Não tomem remédio para emagrecer, pelo amor de Deus, não façam isso, porque isso vai ter consequências a longo prazo, tá? Porque dentro da gente é uma caixinha de surpresa. Você acha que está tomando um remédio para emagrecer. Isso pode prejudicar seu rim, isso pode prejudicar fígado, isso pode prejudicar pâncreas. Quem está tomando aí Ozempic, Saxenda, vai desenvolver diabetes em algum momento, porque a Ozempic e a Saxenda mexem diretamente com o pâncreas, tá? E pode desenvolver. Isso eu ouvi de quê? De uma farmacêutica. Buscar soluções rápidas já foi? Relação negativa com a comida. Se uma pessoa associa a comida a algo proibido ou errado, ela pode ter dificuldades em encontrar um equilíbrio saudável, o que pode levar a episódios de compulsão alimentar ou sentimento de frustração quando não consegue seguir um plano perfeito. Né? Os perfeccionistas aí de plantão, né? Querem que tudo saia perfeitinho. Não, minha alimentação tem que ser perfeita, meu exercício perfeito, minha rotina tudo perfeita, né? E para ele, às vezes, se eu comi um pedaço de pizza a mais, tá errado. Mas naquele dia, talvez você tivesse com uma fome a mais, você tivesse com mais vontade de comer naquele dia, entendeu? E quando a pessoa fala, eu vou fazer, sei lá, 7 dias sem açúcar, aí no quinto dia ela come um doce, tá errado. Aí ela fica frustrada, porque o plano dela era perfeito.
Então, a gente não pode estar se punindo toda hora por um erro que você faz. Às vezes, você começou com um único errozinho, mas aí você, por se sentir frustrada, você começa a se punir mais, e mais, e mais. Eu errei. Não foi perfeito o que eu fiz. Aí eu me puno, como mais, e tenho crise de compulsão alimentar. Mas às vezes começou com uma coisinha de nada. Foi só um erro. Se eu me perdoo, né, que aí tá a questão do perdão, gente, se eu me perdoo, ok. Hoje era pra mim ter comido só 2 pedaços de pizza, eu comi 3. Ok, eu me perdoo por isso, mas na próxima vez eu vou me policiar mais pra mim não comer 3, comer só 2, que é o que eu tinha programado. Então, quando a gente olha para aquilo que a gente erra, a gente precisa olhar com esse olhar. Olha, hoje eu fiz isso, tá ok, mas eu vou me perdoar e vou fazer diferente da próxima vez. Não se perdoar como aquela mãe que não dá limite pro filho, e o filho faz errado, e fala, ai, tadinho do meu filho, não fez errado. Não. É você olhar para você e falar, ok, hoje eu fiz errado, mas eu vou me prevenir para que da próxima vez eu faça certo. Entendeu? É esse olhar do perdão. Não perdão, como uma mulher que é traída, perdoa o marido faz aquela cena, ai, me perdoa e tal, mas a mulher perdoa e no final da semana ele tá fazendo de novo. Peraí. Então, quando eu falo do perdão, é isso. É eu me perdoar porque eu fiz errado, mas eu vou olhar com mais amor da outra vez. O que eu posso fazer para que eu não erre mais, tá? Negligenciar o autocuidado. Lembra que eu falo sempre? Autocuidado faz parte do emagrecimento? Quando a pessoa não prioriza o descanso, a alimentação balanceada, o exercício de maneira consistente, ela está dificultando o processo de emagrecimento. Gente, não negligencia o seu sono, né? Quem tem filho pequeno, eu sei que às vezes acorda de madrugada, é difícil, mas não negligencia dormir. Coisas que atrapalham o seu sono, ficar na TV até tarde, no celular, tá? Celular, gente, 1 hora antes de você dormir, você já tem que largar o celular, todos os tipos de tela, entendeu? Vai ler um livro, sabe? Faz alguma coisa que ajude até no seu sono, toma um chá, vai conversar com a sua família, entendeu? Não negligencia, porque o sono é extremamente importante no processo de emagrecimento. Alimentação balanceada, não deixe de comer frutas, legumes, verdura, tudo aquilo que é nutritivo para o seu corpo, mas você come alguma coisa ali diferente, mas é tudo que é nutritivo, proteína, os carboidratos, tem que ter tudo. O exercício de maneira consistente. Ah, eu vou fazer hoje, amanhã não faço, depois não faço, aí depois eu faço só na quinta-feira, aí depois já chega o final de semana não faço mais. Ou eu passo uma semana sem fazer, começo a justificar, contar historinhas na minha cabeça para justificar, isso é uma autossabotagem, tá? Quando eu fico contando historinhas para mim, por isso que você tem que se posicionar, não, eu quero isso e eu vou fazer isso daí, isso acontecer, entendeu? Isso está dificultando, quando eu negligencio o meu autocuidado. Me alimentar saudável é autocuidado. Quando eu durmo bem, é autocuidado. Quando eu tiro tempo para mim, às vezes para fazer algo que eu quero fazer, autocuidado. Beleza, né? Autocuidado. Não negligencie seu autocuidado. E agora, gente, quero fazer o teste da autossabotagem com vocês, tá? Então, vão anotando aí. Eu esqueci de numerar, mas vai anotando aí, são 10, tá? E vai colocando aí o que você faz sempre, às vezes e nunca, tá? Então, eu vou falando aqui, você vai anotando aí, tá? Porque depois a gente vai ver o resultado disso aqui, tá? Para cada afirmação, marque a opção mais se aplica a você. Sempre, às vezes ou nunca. Ao final, analise suas respostas, tá? Então, vamos lá. Primeira, eu frequentemente adio começar minha dieta ou rotina de exercícios, dizendo que amanhã eu vou começar. Tá? Isso serve também para quando você falha no dia, aí você fala, amanhã eu volto. Também serve para isso, tá? Sempre, às vezes ou nunca você faz isso. Eu como por motivos emocionais, estresse, tédio, tristeza, mesmo que não esteja com fome. Você faz isso sempre, às vezes ou nunca. Vai anotando aí. Quando algo dá errado no meu processo de emagrecimento, eu me sinto muito frustrada e desisto facilmente. Sempre, às vezes ou nunca. Mas o que acontece quando você dá errado alguma coisa? O que você faz? Eu tenho uma alimentação desbalanceada, mas sempre acho que vou conseguir mudar amanhã. Aquela síndrome, amanhã eu faço diferente. Sempre, às vezes ou nunca você faz isso. Quando vejo alimentos proibidos, eu acabo comendo em excesso e depois me sinto culpada. Quando você faz isso, quando você vê algum alimento que na sua cabeça não existe nada proibido, né? Mas aquilo que você acha que é proibido, você comer porque está em processo de emagrecimento. Sei lá, um bolo. Aí você vê, você exagera e depois você se sente culpada, sempre, às vezes ou nunca. Vai refletindo aí. Vamos lá. Eu me sinto incapaz de atingir meus objetivos de emagrecimento. E isso me faz desistir rapidamente. Sempre, às vezes ou nunca. Quando você se sente incapaz de atingir seus objetivos? Eu sigo dietas extremamente restritivas ou modismo sem pensar nas consequências a longo prazo. Aquela coisa, né? Vou na modinha, o outro tá fazendo, nem sabe por que o outro tá fazendo, mas eu vou fazer também. Entendeu? Então, que nem eu tô compartilhando com vocês que eu tô fazendo jejum de Daniel, mas é 21 dias. Aí alguém fala, vou fazer isso também, sendo que minha questão não é nem emagrecimento, né? Vou fazer isso também, mas não sabe que os meus motivos são outros, não é nem questão de emagrecimento, aí vai e faz. Então, verifica aí, se você segue dietas restritivas ou modismo sem pensar nas consequências a longo prazo, que a gente precisa pensar, tá? Sempre, às vezes ou nunca. Eu não priorizo meu autocuidado, como descanso adequado e atividades prazerosas durante o processo. Sempre, às vezes ou nunca. Você prioriza seu autocuidado?
Quando estou em um evento social, eu me deixo levar pela pressão para comer mais do que planejei. Então, estou num evento social, me planejei ou comer pouco, ou comer, ou nem comer, né? Dependendo do evento, você nem quer comer, ou você fala assim, não, só vou comer, sei lá, tá todo mundo comendo pizza. Falei, eu vou comer só um pedaço de pizza hoje. E aí, pela pressão das pessoas, come mais, né? Você vai na casa da sua mãe fica lá, ó, come mais, tem mais aqui, que não sei o quê. A minha mãe é craque, até hoje ela me pressiona a comer. Não sei por quê, porque ela já sabe que eu não vou comer. Mas ela é aquela coisa, né? Minha mãe é nordestina, né? Nordestino, se você não. Eles sempre vão oferecer comida pra você. Então, assim. Então, eu chego na casa da minha mãe, olha, fiz tal coisa, você não quer comer, não? Eu falo, não, mãe, não quero, não, obrigado. Não, não, vai lá, compra. Não, mãe, não quero. Mas ela insiste umas 4 vezes. Mas ela sabe que eu não vou comer, mas ela tem que insistir, entendeu? Meu pai já não. Meu pai, se eu falar, pai, eu não quero, ele não insiste mais. E meu pai também é nordestino, mas meu pai já tem outro comportamento, ele não insiste. Ele fala, se você fala que não quer, eu não insisto. Entendeu? Então, assim, será que quando as pessoas te pressionam muito, você acaba comendo muito? Saindo do que você planejou? Sempre, às vezes, ou nunca? Eu tenho dificuldade de reconhecer minhas pequenas vitórias no emagrecimento e me concentro apenas nas falhas. Sabe o que é isso? Você não reconhece seus ganhos. Você fez, sei lá, uma semana tudo certinho. Aí falhou aqui, sei lá, no sábado você falhou. Aí você esquece tudo que fez de bom na semana para se concentrar somente naquele dia que você falhou. Aí é culpa, frustração, fala que não vai conseguir, vem toda aquela carga de pensamentos negativos por conta de um evento só. Sendo que poderia ter sido só um evento, você falar, ok, quase caí dessa vez, mas eu levantei de novo. E vou conseguir. Então, tem dificuldade de reconhecer suas vitórias? Aí agora vamos ver a interpretação desse teste, tá? Se você marcou sempre, em várias perguntas, isso pode indicar que você está se sabotando no seu processo de emagrecimento. Você pode estar lidando com padrões de pensamentos e comportamentos que dificultam o seu processo. Aconselho ou buscar uma ajuda profissional, né? Que é um profissional que vai ajudar você a identificar esses padrões, para explorar as causas dessas atitudes e desenvolver estratégias para superá-las. Então, assim, vocês 3 fazem já comigo, né? É trazer para o profissional, peraí, o que aconteceu isso, isso e isso. Porque o profissional vai te ajudar ali a identificar esses padrões, né? Ou fazer o que eu faço quando eu não tenho atendimento. Amanhã eu vou ter um atendimento com a minha mentora, mas assim, quando eu não tenho atendimento, eu anoto. O que aconteceu? Começa a refletir, peraí, o que aconteceu até chegar nesse processo aqui? Se você não consegue fazer uma ajuda profissional que ele olha de fora o que aconteceu, porque a gente, quando está na emoção, a gente não consegue enxergar. Mas quando o profissional ele olha de fora, ele fala, já sei onde que está ali o ponto que você precisa melhorar, tá? Se você marcou às vezes, em várias perguntas, há sinais em que a autossabotagem aparece de forma esporádica. Isso é normal em processo de mudança, mas pode ser útil identificar os gatilhos que causam essas ações, tentar praticar uma autocompaixão e criar metas realistas para identificar a autocrítica excessiva. Ou seja, se você marcou às vezes, então às vezes não é sempre que acontece, mas de forma esporádica. O que eu preciso olhar? Peraí, o que aconteceu? Eu escutei uma frase do Elton Euler, né, que eu estava fazendo treinamento dele sábado. O que aconteceu quando tudo aconteceu? É isso que você tem que se perguntar. Peraí, quando começou tudo isso, o que aconteceu? Então, quando você identifica isso, você vai identificar qual que foi o gatilho. Mas não olhar, às vezes, é a pessoa, o que a pessoa falou ou a situação que você viu. E isso vai ter a ver com as suas crenças, com o seu passado. Então, quando eu errar, eu tenho que praticar a autocompaixão. Será que quando, sei lá, seu filho erra, você vai passar uma semana batendo nele? Ou dando castigo? Ou naquele momento, você fala, às vezes a gente nem dá um castigo, dependendo do que nosso filho ganha, você fala, mas depois daqui a pouco passou. Mas com você fica uma semana remoendo o que aconteceu. E continua se punindo por uma coisa que aconteceu. E criar metas realistas para evitar a autocrítica. Então, se eu não coloco metas que é fora daquilo que eu consigo, eu bato as metas que são realistas para dentro do que eu posso, né? Que eu vou dar um exemplo. Eu hoje, Paulette, não tenho filho pequeno. A minha filha é grande, graças a Deus. E se eu tivesse um filho pequeno hoje, eu sabia que eu iria me limitar. Eu não ia conseguir treinar todos os dias, talvez. Talvez eu conseguiria treinar só no dia que, sei lá, meu marido ficasse com ele para mim. Talvez eu só iria conseguir treinar em casa com ele quando ele tirasse um cochilinho da tarde. Então a gente tem que olhar para a nossa situação. Será que eu estou me sabotando realmente? É que eu estou procrastinando, não quero fazer? Ou será que a minha rotina hoje me impede? Quando eu comecei o processo de emagrecimento, eu fazia faculdade, gente. Eu só tinha 40 minutos para treinar. Ou eu escolhia treinar naqueles 40 minutos ou nem treinava. Então eu preferi treinar nos 40 minutos que eu tinha na academia. Hoje eu consigo ficar 1h30 na academia, tranquilo. Mas, por exemplo, agora já mudou meu horário. Eu já ia às 7 horas da manhã, agora eu vou ter que ir às 6. Porque eu tenho faculdade. A partir de amanhã eu já estou volta à faculdade. 3 vezes na semana eu estou na faculdade, 2 vezes é online. Mas 3 vezes na semana, a minha rotina já vai mudar. Então, por exemplo, almoço, tem dias que eu vou sair da faculdade às 11h50 e 2 horas eu tenho atendimento. Então, eu tenho que chegar em casa, tá com o almoço mais ou menos pronto, para almoçar, para 2 horas eu já estar sentada trabalhando. Então, vai ser um pouco mais corrido do que quando eu estou nas férias. Então, se eu começo a me sabotar aqui, ó, eu paro tudo que eu estou fazendo.
Então, sempre olhar com esse olhar de que, assim, peraí, qual é a minha situação nesse momento? Isso, isso, isso. Então, qual é a melhor rotina que eu posso adotar dentro dessa situação, tá? Porque aí você não coloca, se colocar metas irrealistas que você não consegue cumprir, tá bom? Se marcou nunca em muitas perguntas, isso é um bom sinal. Significa que você provavelmente está adotando hábitos saudáveis, está ciente dos seus comportamentos, continue mantendo foco no seu objetivo e fique atento a possíveis desafios futuros, tá? Então, não é porque você marcou nunca hoje que não vai ter desafios futuros que você não precisa prestar atenção. A gente tem que sempre prestar atenção no que está acontecendo. Por exemplo, teve uma época que eu estava todo domingo tomando café da manhã, mas eu não tomo café da manhã na semana. Por que no domingo eu estava tomando café da manhã? Eu comecei a perceber, não que isso estava me prejudicando no meu corpo, mas eu percebi que isso era para gerar conexão com meu marido. Porque é o único dia que eu tomo café com meu marido. Meu marido trabalha até sábado. Aí no domingo ele queria tomar café, para ele não tomar café sozinho, para eu conversar com ele, tomava café junto com ele. Só que aí acabava que, às vezes, como eu não sou de tomar café, aí eu comprava um pão de queijo para me comer. Então, eu acabava me sabotando nisso, porque eu não queria comer ovo de manhã. Eu até comia porque eu tenho a regra do saudável primeiro, né? Mas aí eu comia um pão de queijo, às vezes eu ia tomar café com ele na padaria, mas era tudo para gerar conexão. Aí, quando eu entendi, falei, peraí, eu tô tomando café no domingo só por causa disso. Quando eu não ia pra casa da minha mãe, também para gerar conexão com a minha família, tomava café lá. Aí, quando eu percebi esse padrão, eu falei assim, peraí, eu só tô tomando café por isso. Eu posso gerar conexão com eles, estando fazendo companhia e conversando. Então, quando meu marido quer ir tomar café na padaria, eu peço meu café preto, tomo café, converso com ele. Quando eu vou lá na casa da minha mãe já separa o meu café sem açúcar, que ela já sabe, eu tomo café com eles. E às vezes tá todo mundo comendo, e eu não. Então você tem que entender o que você tá buscando com esse comportamento, tá? Então tem desafios futuros. Mas se eu olho para mim, eu consigo identificar os comportamentos. Então não se sinta segura de que, hoje eu não faço isso, nunca faço isso. Mas amanhã pode ser que o seu gatilho é ativado e você começa a ter esses comportamentos, tá? Então a gente tem que sempre olhar para dentro da gente. O que eu tô buscando aqui? Por isso, a autossabotagem tem um ganho secundário, né? No meu caso, tomar café era conexão com meu marido, tá? Então eu vou deixar para vocês essa ferramenta, tá? Desafiando os pensamentos sabotadores, tá? Vocês precisam seguir exatamente isso para que você identifique e mude os seus pensamentos para que você também mude seu comportamento, tá? Então vamos lá. Identifique o pensamento sabotador. Exemplo, eu nunca vou conseguir emagrecer. Vem aquele pensamento que você nunca vai conseguir emagrecer, tá? Ok, eu já entendi que eu de vez em quando falo eu nunca vou conseguir emagrecer. Eu não vou alcançar meu objetivo. Sei lá, eu sou fracassada. Então, você identifica o primeiro pensamento. Identifique o pensamento, é bom anotar quando você identificar, tá? Pergunte-se, como esse pensamento me faz eu me sentir? Lembra que eu falei que é a emoção que dá velocidade? Você tem que pensar, toda vez que eu penso, eu nunca vou conseguir emagrecer, qual é o sentimento que tá vendo? Frustrada e desmotivada? É o que eu sinto quando eu acho que eu nunca vou conseguir emagrecer? Então, opa, já identifiquei que eu penso isso e eu sinto dessa forma. E aí você precisa verificar as evidências. Pergunte-se, quais evidências apoiam esse pensamento? Aí, um exemplo, já cometi erros, mas também fiz escolhas saudáveis. Ou seja, tá, eu errei aqui hoje, comi 3 pedaços de pizza, mas peraí. Antes de eu comer os 3 pedaços de pizza, eu almocei tudo certinho, eu fiz meu exercício hoje. Então, você tem que procurar as evidências. Tá, eu errei, mas também fiz coisas boas. Então, verificar as evidências. Desafiar o pensamento. O que é desafiar? Esse pensamento é baseado em fatos ou suposições. Estou apenas assumindo que nunca vou conseguir, mas isso não é a verdade. Quando você tem esse pensamento, eu nunca vou conseguir, isso é uma verdade que você está adotando, mas não é a verdade. Você vai conseguir. Só que por um erro, você está dizendo que você nunca vai conseguir. Então, desafie esse pensamento. Não aceite ele como verdade. Substitua por um pensamento positivo. Eu posso emagrecer com pequenas mudanças e ser consistente. Então, quando vem o pensamento, eu nunca vou conseguir emagrecer, você já tem que vir com um pensamento positivo. Eu posso emagrecer com pequenas atitudes. Não preciso de velocidade, eu preciso de constância. Eu preciso fazendo e fazendo. E as pessoas querem velocidade, mas a gente não precisa de velocidade, a gente precisa de constância. Você primeiro precisa aprender a ser constante, para depois você pegar a velocidade. Se você perguntar para um atleta de corrida, por exemplo, ele não começa com a velocidade, ele começa com a constância. Tem que aprender a correr. Eu assisti um filme esses dias que o rapazinho era autista, ele aprendeu a correr, só que eu não vou lembrar. O milagre de... tá na Netflix, gente. É um milagre de alguma coisa. É um rapazinho que ele é autista, ele começa a aprender a correr com um corredor. Então, primeiro o corredor ensina ele a ser constante, depois velocidade. Entendeu? Então, você tem que aprender a ser constante, tá? Então, pequenas mudanças é melhor do que você querer acelerar na frente, tá? Avalie a emoção após a substituição. Pergunte-se, como eu me sinto agora? Então, peraí, se eu mudei o pensamento, pensa, como é que você está se sentindo depois do pensamento? É uma emoção positiva ou negativa? Né? Você se sente mais motivado e confiante quando você muda o pensamento? Então, tem que seguir exatamente essa sequência, gente, quando vier o pensamento, tá? Mas como é que eu identifico? Quando eu anoto e quando eu olho para mim. Só assim eu vou conseguir identificar o pensamento que está vindo. Se eu continuar olhando para as coisas externas, porque fulano fez isso, porque minha mãe ofereceu aquilo, porque meu filho chorou na hora que eu estava fazendo, não sei o quê. Não, gente, é olhar para dentro da gente. Porque, sei lá, minha mãe ficou doente, né? Recentemente minha mãe quebrou o pé. Eu tô agindo assim porque minha mãe ficou doente. Não, é olhar para mim. É o teu pensamento. Não é da tua mãe, entendeu? Não é nenhuma situação que tá acontecendo. É você. Tudo é sobre você. Tá bom? Tá ótimo, Aline. Obrigada, viu, por ter participado. Agora aqui, ó, eu mais alguns exemplos aqui para você entender, na tabelinha aqui, tá? Pensamento, que foi o primeiro que a gente colocou, eu nunca vou conseguir emagrecer, já tentei várias vezes. A evidência, tive sucesso, algumas mudanças e consegui manter um peso saudável por um tempo. Pensamento substituto, eu vou emagrecer com pequenas mudanças diárias. E emoções após
motivado e esperançoso. Vocês podem até fazer essa tabelinha, se vocês quiserem, num caderno. Ó, novamente ali, ó. Eu sempre como demais quando estou estressada. Esse é o pensamento sabotador. As evidências. Eu comi demais nas últimas semanas quando estava ansiosa. Né? As evidências que está mostrando ali. Evidências contra o pensamento. Já consegui controlar minha alimentação em momentos de estresse, mesmo que de forma pequena. Entendeu? Pensamento substituto. Eu posso encontrar maneiras saudáveis de lidar com o estresse, como meditar ou caminhar. Eu, por exemplo, ontem, como eu fui lidar com a minha ansiedade, fui pro parque. Eu gosto de ir lá pro parque, ficar olhando a natureza, isso já vai mudando o meu estado emocional, entendeu? Meditação também é uma forma, gente. Caminhada relaxante, que é você sair para caminhar, sem se preocupar com quilometragem, com nada, é sair para caminhar, ver principalmente na natureza, tá? E a emoção mais calma e mais confiante, tá? Vocês podem até fazer essa tabelinha no caderno para vocês, tá? Para ajudar. E aí eu quero trazer um vídeo para vocês sobre perseverança, tá? Para vocês entenderem que todo processo de mudança vai haver quedas e você vai aprendendo, cada queda você vai aprendendo um pouquinho. E que no momento certo, tudo aquilo que você aprendeu vai fazer sentido, tá? Então esse vídeo vai ilustrar pra gente exatamente isso. Rapidinho esse vídeo. Esse vídeo, gente, ele é perfeito para ilustrar o que acontece no processo de emagrecimento. Você viu que no começo ali, ele errava várias vezes, ele era o menorzinho dos cães, mas ele olhava para as fotos lá e pensava, eu vou ser um daqueles lá. E aí ele errou muitas vezes ali. E também, né, eu recebia ali a crítica ali da treinadora e tudo, mas ele continuava perseverando. E quando ele conseguiu, ele teve um sinal de esperança, que ele viu um doguinho menorzinho que conseguiu, ele sentiu esperança. Nossa, se aquele doguinho conseguiu, eu consigo também. E aí ele começou a fazer as coisas tudo certo, estava tudo indo muito certo, mas na hora que foi no teste, ele não conseguiu. Você percebeu que ele virou, ele se distraiu. É na hora do teste que a gente se distrai. E aí quando você se distrai, você cai. Só que se você persevera, né? Então quando ele se viu numa situação onde tudo que ele tinha aprendido, ele teve que usar, ele conseguiu a medalha. Ele conseguiu ser aquele cãozinho. Entendeu? E muitas vezes no processo a gente tá ali, ó, aprendendo, aprendendo, caindo, levantando, caindo. Quando a gente acha que tá indo tudo bem, cai de novo, mas você se levanta e vai, e chega uma hora que tudo faz sentido. Tudo que você aprendeu, então, gente, tudo que vocês aprendem, uma hora vai fazer sentido. Então, não é sobre não errar. É sobre o quanto eu me mantenho no processo, mesmo em meio às quedas. Mesmo quando eu tava indo tudo certo, eu caí novamente quando foi o teste, tá? Pra gente finalizar nossa aula, eu quero deixar essa mensagem aqui. Cada passo
por menor que seja, é um avanço em direção ao seu objetivo. Liberte-se das desculpas e lembre-se, você é mais forte do que os pensamentos que te limitam. Se você dominar o que está aqui, o resto é fácil, gente. Não queira dominar o seu corpo antes de dominar isso aqui. Então, quando eu faço a ferramenta de identificar meus pensamentos sabotadores, eu estou começando pelo jeito certo, identificando o pensamento, identificando a emoção, para que eu mude meu comportamento. Eu não mudo aquilo que eu não tomo consciência. Se eu continuar olhando só para o meu erro, eu não tomo consciência do pensamento que veio antes. Entendeu? Agora, quando eu tomo consciência de qual pensamento está vindo, o que eu estou ganhando com essa autossabotagem? O que às vezes eu estou fugindo, ou eu estou ganhando de benefício com aquilo? Aí sim eu consigo mudar o comportamento, tá? Por isso que o processo é tomada de consciência o tempo todo. Entendeu? Esse jejum de Daniel fez eu identificar umas coisas, gente, que eu nunca achei que isso era um problema para minha vida. A minha vida pessoal, mas isso era um problema para minha vida. Os meus traumas ainda estavam ali. E ontem meu pai esteve aqui, meu pai começou a falar algumas coisas, eu falei, eu entendi, já entendi, Deus. O que você está falando comigo? Quando meu pai falou. Uma senhora, ontem eu fui numa lojinha comprar um negócio e a senhora falou uma coisa para mim. Eu tô entendendo, Deus está trazendo clareza, né? A tabela das emoções, nível de consciência lá, iluminação, ou seja, tá tudo vindo. Todas as coisas que eu precisava descobrir, que eu estava me sabotando, eu tô descobrindo, tá vindo toda aquela iluminação, tá? Então, cada passo que você dá é um passo em prol do seu objetivo, tá? Não tenham medo de errar. Tenham medo de ficar parado ou voltar para trás, tá? Errar, a gente vai errar muito. Mas cada erro que eu cometo é mais uma chance de eu acertar na próxima, porque eu já vou saber identificar o que acontece. Tá bom, meninas?